Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 11ª reunião em 2020 de acompanhamento das condições de operação do Sistema Hídrico do Rio São Francisco. Essa reunião ela deveria acontecer no começo de novembro, mas por solicitação do ONS ela foi antecipada para essa data, de 27. Inicialmente, vamos solicitar ao Antônio Augusto que faça a verificação das conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Antônio Augusto. Ok, bom dia, doutor Joaquim, bom dia a todos. Vou fazer a chamada das pessoas que estão participando dessa reunião aqui por videoconferência. Além do nome, eu peço a gentileza que informem a instituição que representam, tá? Lembrá-los todos novamente de manter o microfone desligado enquanto estiverem falando, para que não ocorra ruído na nossa comunicação. Então vamos lá. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena da ANA. Bom dia, Diego. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman da ANA. Bom dia, Vinícius. Albert. Bom dia, Albert da Codem. Bom dia, Albert. Alessandra Maciel. Bom dia a todos, Alessandra Maciel do ONS. Bom dia, Alessandra. Comandante Eduardo. Comandante Eduardo, microfone desabilitado. Alô, estou ouvindo forte claro. Bom dia, comandante Eduardo, 2º Distrito Naval, Marinha do Brasil. Bom dia, comandante. Dia. Débora Cardoso. Bom dia, Débora da Chesf. Bom dia, Débora. Albino Luciane. Albino, microfone desabilitado. Alexandre Cristenes. Alexandre. Só um momento. Me ouvem, não? Sim. Sim, bom dia a todos e todas. Alexandre da UFES, ictiólogo da UFES. Bom dia, Alexandre. Djalma Nascimento. Bom dia a todos. Djalma do ONS. Bom dia, Djalma. Dori Edson. Dori Edson, microfone desabilitado. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dori Edson. Instituição? Bom, meu nome é Dori Edson, professor da Universidade Federal da Bahia. Bom dia, Dori Edson. Bom dia. Edmilson Silva. Bom dia a todos, Edmilson da ANA. Bom dia, Edmilson. Elisângela. Bom dia a todos, Elisângela Semadem. Bom dia, Elisângela. Fabrício Garcia. Bom dia, Augusto. Bom dia a todos. Fabrício Garcia, da Federal da Bahia. Bom dia, Fabrício. Helder Freire. Helder, microfone desabilitado. Ícaro Moreira. Bom dia, Ícaro Moreira, Universidade Federal da Bahia. Bom dia, Ícaro. Jorge Duarte. Jorge Duarte, Minas e Energia. Bom dia, Jorge. Kaique Silva. Bom dia a todos, Kaique Silva, Universidade Federal da Bahia. Bom dia, Kaique. Sala Ibirapuera, Minas Gerais. Desculpa, para repetir novamente. Helder Freire, Sala Ibirapuera. Ok, Helder, seu microfone não está muito bom não, viu? Larissa Caires. Olá, bom dia. Larissa Caires, da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia. Bom dia, Larissa. Luana Ferreira. Bom dia a todos, Luana, do ONS. Obrigada. Bom dia, Luana. Lucas Freitas. Bom dia a todos, Lucas Freitas, pela CEMIG Geração e Transmissão. Bom dia, Lucas. Luiz Sérgio da Cruz. Bom dia a todos, Luiz Sérgio Silveira, do Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Luiz Sérgio. Luiz Guilhom. Bom dia a todos, aqui é Luiz Guilhom, pelo ONS. Bom dia. Bom dia, Guilhom. Marcelo Celucci.
Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Marcelo Celucci, do CEMADE. Bom dia, Celucci. Márcia Seabra. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Márcia Seabra, do INMET. Bom dia, Márcia. Márcio Nóbrega. Bom dia a todos. Márcio Nóbrega, da ANA. Bom dia, Márcio. Maria de Fátima. Bom dia, Antônio Augusto. Bom dia a todos. Maria de Fátima Martinez, Codevasf. Bom dia, Maria de Fátima. Mariana Sampaio. Bom dia, Mariana Sampaio, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia, Mariana. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado, da ANEEL. Bom dia, Matheus. Herbert. Herbert, microfone desabilitado. Miguel Arcanjo. Ele informou no chat que está sem microfone, Augusto. Tá ok. Miguel Arcanjo. Microfone desabilitado, Miguel Arcanjo. Ele está sem microfone. Também, né? Que o Herbert também sem microfone, Miguel também. Patrícia Maia. Bom dia a todos. Patrícia, da CESF. Bom dia, Patrícia. Patrícia Taquei. Bom dia a todos. Patrícia Taquei, da ANEEL. Bom dia, Patrícia. Paulo Diniz. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Paulo Diniz, pelo ONS. Bom dia, Paulo. Paulo Gerson. Bom dia, Paulo Gerson, ONS. Bom dia, Paulo. Pedro Garrido. Bom dia a todos. Pedro Garrido, pelo ONS. Pedro Paulo. Bom dia a todos. Pedro Paulo, pela Universidade Federal da Bahia. Bom dia, Pedro. Poliana Galvão. Bom dia a todos. Poliana Galvão, da UFBA. Bom dia, Poliana. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo ONS. Bom dia, Rafael. Rebeca Borja. Bom dia a todos. Rebeca Borja, pelo ONS. Bom dia, Rebeca. Roberto Carvalho. Bom dia a todos. Roberto Chesfi. Bom dia, Roberto. Rodrigo Saldanha. Bom dia, Rodrigo Saldanha, Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal da Bahia. Bom dia, Rodrigo. A Semar de Alagoas. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Alba Ronaldo, da Semar de Alagoas. Bom dia. Sérgio Montenegro. Bom dia a todos, Sérgio Chesfi. Bom dia, Sérgio. Tainá Mota. Bom dia a todos, Tainá, da CCE. Bom dia, Tainá. Tiago Vieira. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tiago Aragão, Chesf. Bom dia, Tiago. Tiago Oliveira. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tiago Oliveira, da Chesf. Bom dia, Tiago. Tony Ulisses. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tony, da Chesf. Bom dia, Tony. Vânia Palmeira. Bom dia a todos. Grupo de Recursos Hídricos, UFBA, Qualidade de Água. Bom dia, Vânia. Wallace Lucas. Bom dia a todos. Wallace Lucas, do IMET. Bom dia, Wallace. Professor Ivonilde. Bom dia a todos. Universidade Federal da Bahia. Bom dia, professora. A gente teve algumas pessoas que se juntaram a nós enquanto eu estava fazendo a chamada. Eu pedi a gentileza das pessoas se apresentarem agora, por favor. Bom dia, a Tadeu Ferreira, Codevasf, membro do Comitê de Bacia. Bom dia, Tadeu. Mais alguém? Bom dia, Francisco Alves, da Chesf. Bom dia, Edson. Francisco, Contrap, Porto Fluvial de Petrolina. Bom dia a todos. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos, Camila Azevedo, do ONS. Bom dia, Camila. Mais alguém? Doutor Joaquim, eu passo a palavra para o senhor. Ok. Bom, vamos dar início à nossa reunião. Ela acontece num momento importante, né, que é a transição
do período chuvoso, o período chuvoso. Então, é sempre uma incógnita se o período chuvoso começou, esses dados dessa magnitude, né? E também é uma situação que vocês vão vislumbrar de muita preocupação no sentido de que em várias regiões do Brasil, como a região sul, nós estamos passando por uma seca intensa, né? Então, Pantanal também, estamos passando por essa seca intensa, e o sistema, como todos sabemos, é interligado. Isso tem rebatimento, então, na operação dos reservatórios. A programação hoje, ela deve contar inicialmente com a apresentação do CEMADEM, que vai contextualizar as chuvas ocorridas e vai fazer uma cenarização futura. Depois, nós teremos uma apresentação por parte do ONS sobre o planejamento e uma situação geral do Brasil. Essa apresentação deles hoje, eles devem abordar como estão os outros sistemas brasileiros e as importações e exportações de energia. E, por fim, no terceiro momento, nós abriremos para discussão de assuntos gerais. Então, vamos começar pela apresentação do CEMADEM sobre as condições verificadas e a cenarização futura. Muito obrigado, Joaquim. Bom, como sempre, começamos observando as chuvas, né, dos últimos dias. Eu coloquei aqui um mapa com a chuva dos últimos 15 dias. O valor acumulado está no mapa da esquerda, valores em verde e azul indicam os acumulados maiores. E na direita mostra o que chamamos de anomalia, ou seja, a comparação dessa chuva ocorrida com a média histórica. O que aparece em azul no mapa da direita significa que choveu acima da média. Então, o que dá para ver, né, é interessante, porque depois de um setembro muito seco e um início de outubro muito seco, nos últimos 15 dias, quase que repentinamente, as chuvas começaram a ocorrer na parte alta, especialmente da bacia do São Francisco, no trecho de Três Marias, e também a outras bacias aí da região. Essa situação é basicamente da última semana, dos últimos 10 dias, pelo menos com maior intensidade. Agora, se olhamos um período maior, na próxima figura, nós temos o parcial do mês de outubro, que coincide com o início do ano hidrológico. Vejam que as chuvas são mais deficitárias, né? Na região de cabeceira está mais ou menos dentro da média, mas de uma forma geral, em boa parte do Nordeste, a maior parte da bacia, as chuvas ficaram abaixo da média. Então, isso mostra que realmente essas chuvas mais volumosas foram agora dos últimos dias. Bom, na próxima figura, por favor, nós temos a evolução temporal da precipitação. Aqui estão os últimos 2 anos, né? As barras azuis mostram a chuva mensal, tem uma linha fina preta que indica a média histórica. Só lembrando, né, que nós tivemos uma estação chuvosa passada muito irregular, com um início muito abaixo da média, mas um final chuvoso, né, com alguns meses como janeiro e março, especialmente, com chuvas acima da média. E depois, no período seco, a chuva foi um pouco abaixo da média. Bom, considerando o mês de outubro, como falamos, de uma forma geral, está abaixo da média, embora choveu muito nos últimos dias. A média é da ordem de 82 milímetros e nós temos até o dia 25, 44, praticamente metade. Mas vejam que, por exemplo, só um dia 25, choveu praticamente 7 milímetros. Bom, próxima figura, nós temos um diagnóstico do início da estação chuvosa. A figura da esquerda é uma estatística de 20 anos. O que aparece pintado na cor azul é onde normalmente, nesta época do ano, dia 26 de outubro ou 27 de outubro, a estação chuvosa já está estabelecida. Então, na figura da esquerda, as áreas que aparecem em azul seria onde normalmente, nesta época, a estação chuvosa já deveria estar estabelecida. E a figura da direita é o que está acontecendo neste ano. Então, o resumo que nós podemos ver é que poderíamos dizer que há um certo atraso
na estação chuvosa na parte da região norte e centro-oeste. Bacias como Xingu, por exemplo, talvez a estação chuvosa já deveria estar mais estabilizada e não está. Mas vejam a região de Minas Gerais, né? Nós temos até um certo, podemos dizer, adiantamento do início da estação chuvosa, porque as chuvas já se estabeleceram ali, fundamentalmente na cabeceira do São Francisco. Elas estão mostrando volume e continuidade, que são as duas características que nós definimos para ser considerado como início de estação chuvosa. Então, podemos dizer que a estação chuvosa na região de cabeceira, especialmente do São Francisco, ela talvez começou um pouco mais tarde do que o normal, a transição, né? Mas que a estação chuvosa já está se estabelecendo até um pouco antes da data média. Normalmente é em novembro que a estação chuvosa se estabelece. Pela observação dos últimos dias e até pela previsão dos próximos dias, parece que isso já ocorreu em outubro. Bom, então podemos ver a próxima figura, que tem a situação meteorológica de hoje, a imagem do INMET, muito interessante. Eu marquei na elipse vermelha muita nebulosidade, muita chuva, quase típica, digamos, de uma época mais próxima do verão. Vejam que está chovendo, por exemplo, neste momento, em boa parte do semiárido, na região de Petrolina, por exemplo, no trecho baixo, mais do que trecho baixo, no trecho médio do São Francisco. Bom, então essa é a situação atual. Temos uma outra frente fria na elipse laranja, aí perto da região sul do Brasil. Essa frente fria vai chegar na região de Minas, vai ajudar a, pelo menos, manter aquela área com chuvas. E tem uma segunda frente fria bem mais para o sul, sobre a Argentina e o Chile. Essa frente mais intensa, ela vai passar, ela vai causar um declínio das temperaturas, inclusive em boa parte do centro-sul do Brasil, e vai ajudar a reintensificar as precipitações lá na região de Minas. Ou seja, aquela banda de nebulosidade que está mais ao norte, ela vai ser puxada, por utilizar um termo mais corriqueiro, puxada mais para o sul por conta da influência dessa frente fria. Então, isso vai garantir a continuidade das chuvas pelos próximos 7 a 10 dias, essa sequência de frentes frias. Então, podemos ver na próxima figura a previsão de chuva para os próximos 7 dias. Vejam na figura da esquerda, né? Boa parte da região sudeste, centro-oeste, norte, coberta com precipitações. Aquela cor azul escuro está indicando aí na faixa de 80 a 100 milímetros para uma semana de forma geral. E na figura da direita, dá para ver que essa chuva, na verdade, está acima da média esperada para esta época. Por isso que podemos dizer que, de alguma forma, a estação chuvosa já iniciou, em parte, pelo menos, da bacia do São Francisco. Em contraposição, né, na região sul, deve chover abaixo da média, justamente porque a chuva vai se estacionar um pouco mais ao norte. Bom, na próxima figura nós temos os detalhes da previsão da bacia do São Francisco. Vejam que a maior parte da bacia vai ter precipitações, talvez com única exceção do trecho mais baixo do rio. Considerando a bacia como um todo, a precipitação para uma semana está aí na faixa de 60 milímetros para uma semana, 90 milímetros para 10 dias, e esse valor previsto está bem acima do valor médio para esta época. Talvez, no mínimo, triplica o valor médio para esta época do ano. Na próxima figura, nós temos o detalhe do trecho médio, a subbacia de Sobradinho. Também a maior parte da bacia vai ter volumes expressivos de chuva, especialmente no trecho mais ao sul. Aqui o modelo está indicando volumes na faixa de 70 milímetros, 75 milímetros para uma semana. Esses valores novamente estão 3, 4 vezes acima do valor médio. Sabemos que os modelos têm dificuldade para prever volume de chuva, né? Mas essa previsão é um conjunto de 30 previsões individuais, que estão mostradas naquelas linhas finas de pontos. E vejam que, bom, essas previsões, algumas indicam mais, outros menos, menos precipitação. A média é aquele valor de 74, por exemplo, para uma semana. Mas o interessante aqui é que
todas as 30 previsões estão indicando volumes acima da média. Então, portanto, a probabilidade de chover acima da média diria que é bem elevada. Bom, e na última figura desta sequência, nós temos o trecho de Três Marias, também com uma situação semelhante, previsão de chuvas acima da média, talvez não tão acima em comparação com a média histórica em relação ao trecho de Sobradinho, porque normalmente chove menos nesta época em Sobradinho, então o volume de chuva é parecido, mas em comparação com a média histórica se destaca mais o volume de Sobradinho. E aqui em Três Marias, talvez a sequência temporal de chuvas é um pouco diferente. Deve chover menos nos próximos 3, 4 dias e os volumes começam a se incrementar mais a partir do quarto, quinto dia em diante. Bom, na próxima figura nós temos a tendência para a segunda semana, que indica uma previsão talvez um pouco menos otimista, né? Com uma tendência de abaixo da média na região sudeste, portanto, no trecho mais alto do São Francisco, mas ainda com um volume considerável no trecho médio. Então, digamos assim, em termos de volume total, a quantidade de chuva vai estar uniformemente distribuída nessa segunda semana, vejam no gráfico da esquerda, mas em termos de anomalia, né, considerando a média histórica da época, isso representa a chuva um pouco abaixo da média no trecho alto, e normal para um pouco acima da média no trecho médio. Mas claramente a segunda semana é menos, digamos, favorável do que a primeira. E, bom, eu não mostrei aqui, mas existem algumas previsões de 3, 4 semanas que estão indicando, de alguma forma, uma certa tendência à continuidade das chuvas, né? É difícil dizer se dentro da média, acima ou abaixo, mas pelo menos indicam uma continuidade da chuva, seja no trecho alto ou no trecho médio, o que reforça a ideia da estação chuvosa já estabelecida, porque muitas vezes ocorre, né, que a estação chuvosa começa de repente, temos uma semana muito chuvosa e depois para, né, o que falamos em meteorologia muitas vezes como falso início da estação chuvosa. Aparentemente não parece ser o caso, embora a primeira semana, né, é particularmente chuvosa e depois seguida por outras não tão chuvosas. Bom, isso é da minha parte, da parte estritamente meteorológica. Vou passar agora a palavra para a Liz para falar da parte hidrológica. Muito obrigado, fico à disposição. Bom dia novamente. Eu vou dar continuidade, então, à apresentação do CEMADEM. Nessa parte superior do slide, nós temos especificamente agora para a Bacia de Três Marias, cabeceira do São Francisco. Na parte superior, nós temos o monitoramento mensal da precipitação. É possível observar no mês de outubro aí 105 milímetros acumulados de precipitação, valor muito próximo, aí, um pouquinho acima, na verdade, da média histórica. Como o Celute já disse anteriormente, a estação chuvosa já está bem estabelecida nessa região de cabeceira do São Francisco. Agora, em relação à vazão, na parte inferior do slide, é possível observar um valor médio mensal de 127 metros cúbicos por segundo. Esse valor foi o mesmo valor do mês passado, de setembro. Observe que de abril até agosto os valores se mantiveram aí muito próximos ou na média da nossa MLT, e em setembro e outubro a vazão que vinha sido mantida unicamente, exclusivamente pelo escoamento de base, teve uma redução, e que também coincidiu aí com um aumento da defluência para atender as demandas energéticas. Então, em outubro, a vazão ela correspondeu a 54% da nossa MLT. No segundo slide, por favor, nós temos a previsão da vazão de acordo com o nosso modelo chuva-vazão PDM. O acompanhamento da previsão da vazão para os próximos 10 dias na Bacia de Três Marias, ele pode ser observado pela linha vermelha mais grossa na parte inferior do slide, que está antecedido pelos valores observados de vazão dos últimos dias, do dia 17 até o dia 26 de outubro. Então, é possível observar claramente, em função dessa previsão de chuva, que o Marcelo comentou para a bacia nos próximos dias, um aumento, então, consequentemente, da vazão na bacia, que deve ficar em torno de 422 metros cúbicos por segundo. É possível observar, a partir de agora, o que nós não conseguíamos ver antes, no período seco, que é a dispersão entre os cenários
de previsão de vazão em função da chuva prevista para os próximos dias. No próximo slide, por favor, nós temos a projeção da vazão. A projeção da vazão agora considerando um período de tempo maior, desde novembro de 2020 até março de 2021, ampliando aí essa janela de tempo. E essa projeção, elas, como a gente sempre fala, são baseadas, são calculadas nos cenários de precipitação, na média, abaixo da média e acima da média. E também considerando um período de precipitação crítico, que é o período mais crítico do nosso histórico, de 1983 a 2019, nesse período de novembro até março. Então, é possível observar uma tendência aí também de grande dispersão dos cenários em relação à última apresentação, que a gente não conseguia ver tanta dispersão em função das chuvas agora na estação chuvosa. Mas, resumindo, essa figura, ela nos diz o seguinte resumo. Mesmo chovendo sistematicamente na média climatológica, as vazões se manterão aí abaixo do valor esperado, cerca aí de aproximadamente 89%. A nossa contribuição é essa, estamos à disposição. Ok, obrigado. De alguma maneira, o que foi apresentado mostra uma certa antecipação do período chuvoso, que é bom, né? Não vai dizer que a qualidade do período chuvoso já está confirmada, mas a antecipação, de alguma maneira, sim, tá certo? Então, isso vai refletir, com toda certeza, na melhoria das condições de operação do sistema, tá certo? Bom, visto essa parte inicial das chuvas, então vamos pedir ao ONS que faça a sua apresentação, que hoje vai ser um pouco mais ampla, porque vai envolver a situação do restante do Brasil também. Então, ONS, por favor. Obrigada, Joaquim. Eu sou Luana e vou fazer a apresentação aqui para vocês, né? Como o Joaquim falou, contextualizando, mostrando um pouco as outras bacias, né? Nós estamos no Sistema Interligado Nacional e precisamos ter uma contextualização, né? Tendo em vista que a operação de uma bacia depende das outras, né? Então, é por isso que nós estamos trazendo, né, algumas informações de outras subbacias também. Como sempre, né, nós vamos falar sobre fazer, né, uma avaliação das condições hidrológicas e armazenamento, né, até o período de final de dezembro, dessa vez, tá? Então, acrescentamos um mês a mais nas nossas simulações. Próximo, por favor. Aí só mostrando, né, um sumário do que nós vamos tratar, né, fazer uma contextualização em termos de usinas da bacia do Rio São Francisco, a contextualização em termos de outras bacias, uma condição hidroenergéticas observadas, a operação dos principais reservatórios, mostrar a parte de previsão, né, o que é que nós estamos vendo daqui para frente, e aí, como consequência, a perspectiva de armazenamento, né, então, esses dois últimos itens, 5 e 6, em conjunto, né, em função das condições hidrológicas, temos um armazenamento. Próximo, por favor. Em termos de usinas hidrelétricas da bacia do Rio São Francisco, né, nós já estamos bem acostumados com isso, né, mas só se tiver alguém que ainda não esteja, né, estejam pessoas novas que às vezes vão se integrando ao grupo, né, só demarcar aí a bacia do Rio São Francisco, destacar as principais usinas hidrelétricas que nós temos, né, em termos de acumulação, né, Três Marias, Sobradinho e Itaparica, né, são os principais reservatórios. E aí, em termos de geração de energia, destacar esse trecho médio aí, né, Jusante Sobradinho, na verdade, ele tem um poder grande em termos de acumulação, mas o nosso foco em termos energéticos, né, de geração de energia, é o que a gente chama, né, o Complexo Paulo Afonso Xingó, ok? O próximo, por favor. E aí também estão mostrando, né, um esquema topológico, né, destacar aí a energia, né, a bacia do Rio São Francisco, em termos de energia armazenada para o Sistema Interligado Nacional, ela equivale a 17%, né, dessa EAR máxima, tá? Então, isso mostra a importância em termos energéticos, né, não só para o Nordeste, né, mas para o Sistema Interligado Nacional. Em termos de gestão de recursos hídricos, né, de usos múltiplos, não preciso nem falar, né, a importância do São Francisco, né, para o Brasil como um todo. Mas eu gostaria de destacar nesse slide a importância dele também, né, para a geração de energia, né, para o Sistema Interligado Nacional. Próximo, por favor.
Em termos de contextualização geral, eu gostaria de mostrar aí para vocês uma comparação do que nós estamos, né, vendo nesse ano de 2020 em relação a também o ano de 2019, ok? E aí podemos destacar a energia armazenada do Nordeste, como vocês podem ver aí nesses gráficos, ela realmente está bem acima dos outros subsistemas. A título de exemplo, nesse último dia 26, nós temos como dado consolidado do ONS, a energia armazenada no subsistema Nordeste é 57,51%. No Norte, 32%. No Sudeste, 24%. E no Sul, 25%. Então, quer dizer, né, a comparação da energia armazenada no subsistema Nordeste, né, que boa parte vem da bacia do Rio São Francisco, em relação aos outros subsistemas, está muito maior. Então, por isso que nós temos utilizado, né, como vamos ver no acompanhamento para frente, né, essa energia do subsistema Nordeste, né, no São Francisco, ok? Tendo em vista a situação energética, né, dos outros subsistemas. Então, o norte aí, um processo de caimento, né, grande, né, nós tivemos a perda grande, né, da energia gerada em Tucuruí, e essa semana deveremos perder o que a gente chama, né, a segunda etapa completamente, né, até sexta-feira tem essa previsão. O sul também, né, com uma situação bastante crítica, né, até como o Marcelo falou, essas frentes que estão chegando, né, no São Francisco, elas não estão chegando no sul, né, elas estão vindo para mais a área de Minas, né, no São Francisco de uma forma geral, e no sul não está realmente, né, essa situação hidrológica está cada vez pior. E o Sudeste também não está numa situação nem um pouquinho confortável, ao contrário, nós estamos com uma situação bastante crítica também. Em termos de São Francisco, realmente é o que temos de maior armazenamento no Sistema Interligado Nacional no momento. Próximo. Aí destacar também, né, Sobradinho, né, nós estamos em termos de 60 ponto alguma coisa, mas estamos também beirando, né, nesse início de novembro, deveremos chegar àquele armazenamento de 60%, né, então é justamente aquela faixa de operação que temos, né, de operação normal até 60%, e depois aquela faixa de operação em atenção, ok? Então, só destacar que nós estamos nesse momento, né, nesse ponto, né, de observação. Tucuruí, como eu falei, né, anteriormente, né, na bacia do Rio Tocantins, nós realmente também estamos numa situação bastante delicada, né, você pode observar em relação ao ano de 2019, né, tivemos, né, que ter um deplecionamento muito grande em função da situação energética do SIN, das necessidades energéticas do Sistema Interligado Nacional. E aí, né, também nessa semana aí, com um zoom em todas essas bacias, Tucuruí, inclusive, né, como eu falei, perdendo essa segunda, né, segunda etapa, né, completamente, ficando uma primeira etapa, né, diminuindo bastante a geração nessa usina. O próximo, por favor. Em termos energéticos, a gente pode ver aí, olhando o período do início do ano para cá, né, a ideia, eu sei que os números são pequenos, né, a ideia é só dar uma contextualização geral, né, a gente mostra toda a parte de geração, a geração hidráulica, a geração térmica, a geração solar, a geração eólica, e essa barrinha, essa parte preta aí, essa linha preta, mostra justamente a carga, né, quer dizer, o que sobra disso significa que se estiver faltando, se tiver a geração abaixo disso, significa que o subsistema está importando. E se tiver acima disso, significa que o subsistema está exportando. E aí nós podemos destacar, né, o Sul, com essa grande faixa de importação, né, nesse gráfico de baixo, ok? O Nordeste, né, a partir do meio do ano para cá, como a gente já tinha comentado em reuniões anteriores, e realmente muda, né, o cenário de importador de energia que nós temos no início do ano para o cenário de exportador de energia. Isso é justamente em função da geração, lógico, geração hidráulica também, mas essa mudança, né, nesse processo de exportação se deve à geração eólica, né? Então, a partir do meio do ano, né, é quando começa, nós temos os maiores fatores de capacidade, né, da geração eólica, quer dizer, um aumento grande da geração eólica, e aí, por conta disso, o subsistema Nordeste passa do cenário de importador para exportador, ajudando os outros subsistemas. O Norte, por sua vez, ele passa, né, no início do ano, é aquele período grande, que tem aquele bloco de energia, né, as vazões afluentes bem elevadas, e aí ele tem um processo de exportação grande, e aí do meio do ano para cá ele passa no processo de
responder pela sua carga, né? Ele nem fica importando nem exportando, ele praticamente ele dá conta, vamos falar assim, né, da sua própria carga, né? A geração que ele gera é a geração que atende ao seu subsistema. Ok? Próximo, por favor. Ainda não passou aqui, eu não sei se... Estou aguardando que passe. Eu passei aqui, Luana. Não mudou para você, não? Não mudou não, Diego. Não está mudando, não. Aqui para mim também não mudou ainda não, Diego. Para mim também não mudou, não. Vocês estão enxergando qual slide aí? Agora foi. Condições hidroenergéticas observadas. Perfeito, Diego. Deixa eu só ver se não ficou nenhum no meio. Ah, faltou um importante, Diego. Volta, por favor. Depois daquele gráfico, nós temos a questão da deliberação do CMSE. Volta, por favor. É o slide 10, nós temos que ir. Pronto. Eu estou nele. Ah, perfeito. Obrigada. Em função de tudo que a gente mostrou anteriormente, da situação crítica que a gente vem passando, né, para o atendimento à carga de todo o Sistema Interligado Nacional, nós tivemos uma deliberação do CMSE, né, o que ela diz, né, que o ANS, nessa reunião no dia 16 de outubro, que o ANS fica autorizado a despachar a geração termoelétrica fora da ordem de mérito e importação sem substituição a partir da Argentina ou do Uruguai. Quer dizer, né, nós tivemos o despacho, né, de térmica que nós não estávamos tendo antes, né, então, em função dessa deliberação do CMSE, nós já estamos com geração térmica na nossa base, né, no nosso processo de programação diária, no nosso processo de planejamento. Okay? Então, essa é a informação importante que eu gostaria de trazer para vocês. Próximo, por favor. Ainda não, Diego. Está demorando um pouquinho, já estou... Pronto, tá ok, pronto, perfeito. Eu estou aqui em paralelo olhando o meu para ver se não pulou demais. Ok, perfeito. Em termos de ENA, né, energia natural afluente, como a gente fala, né, nós temos um destaque aí, né, São Francisco, né, esse média de outubro, né, 49%. Destacar também o Tocantins, o Tocantins, o Sudeste, o Norte. Todos em torno desse 49%, 50%, com exceção, né, do Sul. O Sul realmente está com a ENA, energia natural afluente, né, quer dizer, nesse mês de outubro, bem abaixo dos outros subsistemas, né, em torno de 20%. Okay? Então, a situação realmente bastante preocupante. O próximo, por favor. Em termos de AR também, né, como uma consequência, né, dessa questão da geração utilizada nesses outros subsistemas, nós temos um deplecionamento, né, nesse período úmido, né, nesse período seco, né, e o subsistema, o São Francisco, de uma forma geral, em termos de energia armazenada, em torno de 65%, né, e os outros subsistemas também. Podemos ver uma intensificação, né, dessa utilização de recursos e uma queda nessa energia armazenada, né, em relação a setembro, intensa, ok? Destacar aí a bacia do Rio Tocantins, né, com um deplecionamento bem intenso, né, em relação ao que a gente tinha. A gente podia ver em agosto ele com um armazenamento aí bem próximo, né, do que a gente estava no São Francisco, e aí depois, em função dessa necessidade, né, até em função que a gente sabe, né, aquela questão do Tocantins, ele tem uma Tucuruí, principalmente aquela incremental, mais próxima a Tucuruí, a gente sabe que todo ano, né, no período de dezembro, janeiro, daqui a pouco, é esperado que realmente aumente bastante essa vazão, tá? Então, a importância dessa utilização desses recursos, né, que a gente faz, né, anualmente, né, nesse aproveitamento de Tucuruí. Ok, o próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas gerais, né, esse período, né, de maio a setembro, Três Marias, né, nós ficamos com 83% da MLT, o que equivale à 32ª pior série. Em termos de incremental a Sobradinho, nós tivemos 72% da MLT, a 19ª pior série.
E em termos de Sobradinho total, né, que contabiliza incremental, mais Três Marias e Queimado, nós ficamos com 77% da MLT, 23ª pior série. Agora, esse reflexo, uma vazão, né, um pouco mais próxima à média, né, nesse período de maio a setembro, né, em outubro nós tivemos realmente uma queda muito grande, né. Então, esse mês de outubro, que até o dia 26, né, quer dizer, já está bem avançado, nós estamos com Três Marias com 50% da MLT, a 11ª pior série. A incremental a Sobradinho, nós estamos com 46% da MLT, a 6ª pior série, né. E esse mês de outubro também para Sobradinho total, com 47% da MLT, a 7ª pior série, né? Então, quer dizer, a gente vê que está começando a ter uma resposta, né, como o Marcelo colocou, né, do CEMADEM, a gente já está começando com a chuva, mas ainda não tivemos a resposta suficiente para mudar esse cenário, né, hidrológico do mês de outubro, né? Então, outubro nós estamos fechando com vazões bastante baixas, né, também no São Francisco. Então, continuamos com armazenamento bastante alto, né, porque estamos vindo, né, praticamente enchemos o reservatório no período úmido e viemos gastando energia. Então, quer dizer, estamos com armazenamento alto, mas em termos de energia, né, está chegando, né, da vazão a Três Marias e a Sobradinho, nós realmente estamos com um outubro bastante baixo. Ok, próximo, por favor. Em termos dos postos, né, do trecho médio de São Francisco, nós já vemos aí uma resposta, né, São Romão, que é o primeiro posto lá em cima, né, então a gente vê o primeiro posto de controle da CHESF, né, a gente vê que ele está realmente, né, atingindo vazões em torno de 1.200 metros por segundo, já estamos numa leve recessão. Essa incremental também foi grande no trecho São Romão-São Francisco, então o posto de São Francisco chegando a 1.450 metros por segundo e já entrando no processo de recessão. E aí depois a gente segue rio abaixo, né? Então também vemos uma subida nos outros postos, né? Bom Jesus, Gamileira, Bom Pará, e também um reflexo na afluência a Sobradinho, né? Aos pouquinhos nós vamos vendo esse reflexo a Sobradinho, né? Em função dessa questão do tempo de viagem. Em termos de chuva, nós podemos ver também a chuva acumulada, né? A chuva nos postos, né? Nesse gráfico, no eixo da direita, nós podemos ver a chuva desses mesmos postos, né? São Romão, São Francisco, não quer dizer, tivemos realmente alguma chuva, né? Ainda nada com grande intensidade, mas já estamos vendo uma resposta em termos de vazões, né, fazendo acompanhamento desses postos fluviométricos. Próximo, por favor. Aqui só dá um zoom no mês de outubro, né, nós mostramos essa mesma figura, só que só para ter uma visão geral do Sistema Interligado Nacional, e agora, né, como nós tínhamos acompanhado em algumas reuniões, tínhamos combinado em reuniões anteriores, nós destacamos aqui, né, como é que ficou, né, a questão da atendimento à carga, né, nesse mês de outubro. E aí destacar, né, mais uma vez, a geração hidráulica, a geração solar, a geração térmica, ok? Vocês podem ver aí, né, a questão da geração térmica, a geração eólica e o que sobra, né, vamos falar assim, né, em relação à questão da carga, que é a linhazinha preta, é o que a gente tem exportado de energia. Em alguns momentos vocês podem ver que essa geração, ela no meio do mês ali, no início, mais ou menos no dia 10, que essa exportação diminuiu bastante, né, e aí em função dessa questão da geração eólica, né, a gente exporta quando a eólica está bem intensa. Quando ela reduz a sua geração, a gente diminui também a nossa faixa de exportação. Então, isso foi a operação do mês de outubro, né? Quer dizer, na verdade, até o dia 26 de outubro, até ontem, nós tivemos essa operação. O próximo, por favor. Ok. Em termos de operação, né, nós podemos ver, né, a defluência, né, de Três Marias, né, em torno de 760 metros por segundo, né, o que estamos praticando agora, né. Em termos de afluência, nós podemos ver que realmente, né, o que está chegando, né, é bem menor do que realmente está saindo, é o que se espera, né, do período seco, e aí como consequência, depressionamento do reservatório, né, e aí digo, né, até fazendo puxando um pouco a reunião anterior, nós temos que fazer esse depressionamento, né? E o período úmido está chegando, é o período que a gente espera realmente um aumento nessas vazões afluentes. Nós temos o que chamamos de volume de espera, né? Então, a expectativa realmente é essa, né? De utilizar esse reservatório, né? Até para deixar ele abaixo, né? Do volume de espera que a gente chega em função da probabilidade que temos, né? De chegar o aumento de vazões, dessas vazões, né? Que ocorrem todos os anos, né? Próximo, por favor.
Em termos de Sobradinho também, né, esse é o armazenamento que a gente fala aí de Sobradinho e a defluência que a gente coloca de Sobradinho e Xingó. Destacar que nós tivemos um deplecionamento, uma redução, na verdade, né, da defluência de Sobradinho, né, tivemos que fazer isso essa semana, né, em função da questão do atingimento aos 60%, né, a prerrogativa que nós temos, né, na resolução 2081/2017 da ANA. Okay? Então, nós fizemos simulações, e aí destaco que há um tempo atrás, desde o início do mês, na verdade, nós gostaríamos de ter reduzido a utilização, né, desses recursos na bacia do Rio São Francisco, quer dizer, reduzir a defluência do Xingó, consequentemente reduzir a defluência de Itaparica, e também, aos poucos, reduzir a defluência de Sobradinho. Só que o que tivemos, né, em função dessa situação energética dos outros subsistemas, né, nós estávamos esperando uma resposta, em função também de uma baixa de eólica que tivemos, né, nas últimas semanas, nós não conseguimos, né, reduzir essa defluência dos aproveitamentos, né, do aproveitamento de Xingó, de Itaparica, Cascata ali de São Francisco. Okay? E aí, por conta disso, nós mantivemos, né, estamos mantendo ainda uma defluência em Xingó, em torno de 2.200, em torno de 2.000 em alguns dias, e aí tivemos que fazer o deplecionamento do reservatório de Sobradinho. Hoje estamos com 800 metros cúbicos por segundo, para poder atingir, né, aquele nível de 60%, que é justamente a faixa de operação normal e atenção, né? Só recapitulando, nessa faixa de operação normal, né, no mês de novembro, nós ficamos, né, se a gente chegando, né, nessa faixa, né, acima de 60%, na verdade, no dia 2 de novembro, que é a consulta curva, a prerrogativa que a resolução fala que essa consulta tem que ser feita no primeiro dia útil do mês. Então, no caso, no dia 3 de novembro, nós temos que olhar o armazenamento do dia 2 de novembro. Se a gente chega acima de 60%, nós temos liberdade operativa nesse mês de novembro. Se a gente chega abaixo, a gente não consegue essa liberdade operativa, né? Em função da resolução, a gente precisa ficar com o São Francisco em novembro bastante limitado. E aí ressalto mais uma vez a importância da utilização, né, dos recursos do São Francisco nesse mês de novembro, tá? Em função do atendimento energético dos outros subsistemas. Okay? Então, por isso, nós tivemos que fazer uma redução na defluência de Sobradinho, e aí deveremos manter com essa defluência um pouco mais baixa, né, até o final dessa semana, quando voltaremos a aumentar, ok? Estamos, nesse momento, utilizando os recursos do reservatório de Itaparica, e aí, com esse aumento de defluência que deveremos ter ainda no final dessa semana, deveremos replecionar o reservatório de Itaparica. Okay? E aí, atingindo esse 60%, ficaremos com novembro com a liberdade operativa que eu já falei, né, da importância dela para atendimento do Sistema Interligado Nacional. Próximo, por favor. Em termos de previsões hidrológicas, né, nós tivemos, como sempre, né, utilizamos o modelo SMAP-ONS, né, nessas rodadas de longo prazo, a primeira semana operativa, né, com a chuva dos modelos Zeta, GFS e SMWF, e para o período, né, esticando maior, depois do dia 31 de outubro até o final do período de análise que nós estamos fazendo, até 31 de dezembro, nós utilizamos a chuva verificada, né, para fazer esses cenários. A chuva do período de 2006 a 2019. E em função dessa rodada do modelo SMAP, com essa chuva do período de 2006, 2007, 2008 até 2019, nós separamos alguns cenários. Um cenário crítico, um cenário intermediário e um cenário otimista. O cenário crítico dessa vez foi com a utilização da chuva do ano de 2015, o cenário intermediário com a chuva do período de 2014 a 2019, isso sem o ano de 2018, que é um ano que estava realmente muito alto e estava atrapalhando, vamos falar assim, né, essa nossa avaliação. E um cenário um pouco mais otimista, de 2006 a 2019, né, quer dizer, o período, a média, a vazão média em função da chuva desse período todo. Ok? Ok, aí mostra esse gráfico, mostra as vazões verificadas e o que estamos esperando, né, para as próximas semanas, né, até o final de dezembro. Um cenário um pouco mais pessimista, ok, com uma média de 40% da MLT, um cenário intermediário com uma média de 493 metros por segundo, 63% da MLT, e um cenário um pouco mais otimista, com 576 metros por segundo, com 73% da MLT. E aí do lado também vocês veem a posição, né? O 20º pior, o 46º pior, o 60º pior. Ok, próximo, por favor.
Em termos de Sobradinho também, né, nós temos uma diferença que aí nós temos para as 2 primeiras semanas operativas, né, na verdade, até o dia 14 de novembro, nós utilizamos a previsão, né, com o modelo CEPINS, ok? Então, também, mas na rodada desse modelo CEPINS, nos trechos incrementais, né, de Três Marias, São Romão e São Romão, São Francisco, nós também temos uma previsão do modelo SMAP, né, que é essa previsão com o modelo ETA, GFS e SMWF. Okay? Após esse período, nós também temos a previsão de longo prazo, né, como utilizamos para Três Marias e para as demais bacias do SIM. Okay? E aí também 3 cenários, né, um cenário mais crítico, um cenário intermediário e um cenário um pouco mais otimista. Ok. Aí também mostrando, né, esses 3 cenários. Essa linha azul é o que eu falei, que são as primeiras semanas, justamente a previsão do modelo CEPINS, né? Então, essa água que está passando em São Romão, São Francisco, Carinhanha, ela vai propagando até chegar no reservatório de Sobradinho. Então, essa linha azul clara aí justamente o que nós estamos esperando, que é a propagação dessa vazão verificada nesses trechos, nesses postos do trecho alto de São Francisco. Após essa propagação, nós fazemos o acoplamento, na verdade, né, dos 3 cenários. Um cenário um pouco mais baixo, que é a linha vermelha, um cenário intermediário, que é a linha amarela, e um cenário um pouco mais otimista. Okay? O cenário mais baixo, com 41% da MLT, um cenário intermediário, com 59% da MLT, e um cenário um pouco mais otimista, com 62% da MLT. Então, vocês podem ver que os próximos meses, realmente, né, nós não esperamos, né, até o momento, né, que lógico, o período úmido, né, a gente é uma caixinha de surpresa, né, a gente pode ter cenários bem diferentes desse, né, mas em termos médios, né, de cenários utilizados nas nossas simulações, nós não estamos com perspectiva de vazões, né, próximas à média. Como eu falei, são cenários, então, período úmido, outras coisas podem acontecer, né, são cenários utilizados nas nossas simulações hidrológicas, que foram esses. Próximo, por favor. E aí, em função dessas vazões afluentes, né, nós trouxemos a partir desse slide a questão do armazenamento, né, como é que fica, né, qual o impacto dessas vazões afluentes em termos de armazenamento. E aí, para isso, lógico, precisamos também definir as vazões defluentes, ok? Então, em Três Marias, né, a gente já está na faixa de operação em atenção, então, já existem as restrições operativas para o mês de novembro, então, esse mês de novembro, nós deveremos estar com defluências com 500 metros por segundo em Três Marias, então, foi isso que nós utilizamos na nossa simulação de novembro. Em dezembro, fizemos a avaliação, né, a consulta da curva de segurança, mas é uma informação que a gente ainda vai trazer, né, é um cenário que a gente ainda está fazendo uma avaliação. Então, essa questão da curva de segurança, que para a definição da defluência de dezembro, a gente precisa fazer a consulta da curva de segurança, em função do armazenamento, né, em função da própria construção que vai ter que ser feita. E aí, na próxima reunião, né, dessa sala de acompanhamento, nós mostraremos os resultados, né, os novos resultados dessa curva de segurança. O que estamos utilizando nessa defluência de dezembro agora é a curva de segurança do ano passado, ok? Mas ressalto que nós teremos atualizações e na próxima reunião apresentaremos esses resultados da curva de segurança desse período, né, de dezembro de 2020 até novembro de 2021. Okay? E aí a defluência média nesse período de 26 de outubro a 31 de dezembro foi 444 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. E aí, com esse cenário de vazões afluentes e com essa defluência que eu falei agora, nós deveremos chegar no dia 1º de dezembro, no dia 1º de janeiro, o reservatório de Três Marias, né, de 52,2% para o pior cenário, 59,1% para aquele cenário intermediário e 62,2% naquele melhor cenário. Tá? E aí, nesse início de dezembro, 1º de dezembro, nós deveremos chegar em torno de 51%. Essa é a perspectiva de atingirmos o reservatório de atingimento do reservatório de Três Marias. Próximo, por favor. Em termos de Sobradinho, de Xingó, inicialmente, né, a defluência utilizada média, né, nesse período de outubro a dezembro, a defluência utilizada na simulação foi 1.520 metros cúbicos por segundo. Também ressalto da mesma forma, né, então nós deveremos, né, nossa perspectiva é atingir esse mês de novembro, chegar no início de novembro, acima de 60%, beirando 60%,
E aí teremos a liberdade operativa, né, no mês de novembro, que aí deveremos continuar maximizando a utilização dos recursos na bacia do Rio São Francisco, só que em dezembro não. Em dezembro, nós teremos que fazer uma nova consulta à curva de segurança, essa mesma curva que será apresentada, como eu falei, na próxima reunião. Okay? O que utilizamos hoje foi a curva de segurança do ciclo anterior, que é o que temos atualmente. Mas durante esse mês agora, nós já estamos no processo de construção e aí traremos essa apresentação na próxima reunião. Em termos de Sobradinho, né, como consequência, né, nós também estamos com a defluência média do período de 26 de outubro a 31 de dezembro, de 1.571 metros cúbicos por segundo, e aí, como eu falei, estamos com 800 metros cúbicos por segundo, deveremos aumentar no final dessa semana, né, para replecionar o reservatório de Itaparica, e aí depois manteremos uma defluência como estávamos praticando anteriormente, né? Mantendo o reservatório de Itaparica em torno do 30% de armazenamento e a defluência de Sobradinho vai ser a consequência, né, da utilização dos recursos de Xingó, ok? Então vai ser uma defluência tal que ela mantenha esse reservatório de Itaparica em torno de 30%, né, de armazenamento. Okay? Então, nas simulações, em termos médios desse período de 26 de dezembro a 31 de dezembro, 1.571. Lembro que é uma simulação, né, uma possibilidade. Lógico que a operação do dia a dia é que faz a gente ter, em alguns momentos, alguma operação, alguma política diferente. Mas, em termos de simulação, o que a gente espera hoje é isso, né, uma defluência média em torno de 1.571 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. E aí, chegaremos, né, com esse reservatório de Sobradinho no início, no dia 1º de janeiro, né, dependendo do cenário, com 49,8% no pior cenário, 56,1% naquele cenário intermediário e o melhor cenário 57%. Isso para o início de janeiro. No início de dezembro, né, em torno de 50% de armazenamento em função também dos cenários, mas pode ver que todos os cenários, até porque a gente utiliza o modelo CPINS, eles estão com um armazenamento em torno de 50%. E aí, como eu falei, esse início de dezembro também, né, a gente coloca ali 60,6%, né, essa é a nossa expectativa de atingimento nesse início de novembro. Próximo, por favor. E aí, só fechando o equivalente, né, o São Francisco, né, nesse mês de janeiro, em função, juntando, né, vamos falar assim, a energia armazenada, né, os reservatórios Sobradinho, Três Marias, Sobradinho e Itaparica, né, em termos equivalentes, nós no dia 1º de janeiro, né, nós deveremos estar em torno de 48,9 naquele pior cenário e 56,9 no melhor cenário. E a defluência média também, que eu não destaquei anteriormente, é importante falar, defluência média de Três Marias, 444 metros cúbicos por segundo, nesse período de 26 a 31, a defluência média de Xingó, 1.520 metros cúbicos por segundo, nesse período também, de 26 a 31 de dezembro. Era isso que eu tinha a apresentar, fico à disposição e obrigada. Ok, Luana, eu acho que foi uma apresentação muito rica, porque você abordou desde o Sistema Integrado Nacional, chegando à sinalização da virada do ano, né? Então, a probabilidade de nós virarmos o ano com o reservatório de Sobradinho e Três Marias acima de 50% é razoavelmente boa, né? Quer dizer, então, vai ficar nesse entorno de 50% e acredito algo como 30% em Itaparica, 35% nessa faixa. Bom, eu agora vou dar oportunidade a comentários, começando pelo Djalma. Djalma, que também é do ONS, vai fazer algumas considerações. Djalma. Tem uma preocupação adicional a tudo que... bom dia a todos, né? Tem uma preocupação adicional a tudo que Luana colocou, muito bem colocado, por sinal, sobre a mudança da defluência de Sobradinho no que concerne o aviso à população, porque, paradoxalmente, a gente vai sair de 800 metros cúbicos por segundo dessa semana para manter o reservatório de Sobradinho em 60%, a consulta pública, a consulta curva no primeiro dia útil deverá estar um pouco acima de 60%, e logo em seguida você vai ter que subir Sobradinho, a defluência, não só para recuperar Itaparica, que deverá
terminar o mês em torno de 20%, 25% para 30%, mas como também para atender a necessidade do sistema que está liberado a partir do dia 2, liberado e ainda não é sinalização de que deveremos utilizar bastante o Rio São Francisco. Então, seria bom esse alinhamento depois. Estou chamando só a atenção, eu sei que fazem e tudo mais, mas para não haver nenhum problema, porque Sobradinho vem de 800 e vai para 2.300, mais as perdas, tá certo? Mais a recuperação de Itaparica. Esse detalhe. E outra coisa que eu gostaria de falar é que Luana falou até o dia 26, para a programação de hoje, com a redução assim, bem acentuada da eólica, foi despachado todo o parque térmico do Nordeste, tá? Então, toda a necessidade energética, mesmo assim, com a redução da eólica para 2.500, então passou de 8.000 para 2.500, então ficou ainda com a folga do RNE de 2.500 megawatts lá para atendimento às outras regiões, mesmo utilizando todo o parque térmico. Então, são essas duas observações. Toda a térmica e mais esse aumento esperado, paradoxalmente, na outra semana, de valores bem altos para recuperar Itaparica e atender ao SIM, dado que estamos com acima de 60%. Só esse detalhe aí, para ficar bem alinhado, para não haver nenhum questionamento. Ok. Bom, o que Djalma quis ressaltar é que vai se baixar, já se baixou para os 800, certo? Temporariamente, ligou-se térmicas, mas na próxima semana se volta para uma política de liberação adicional de Sobradinho, acima até de 2.200. Bom, não sei, Djalma, na próxima semana também mantém as térmicas, né? Você não falou? Djalma? Sim, vai manter as térmicas, sim, porque ainda não houve mudança de cenário, né? A eólica, ela tem uma tendência a ainda manter valores, vai recuperar um pouco, mas ainda com a tendência a manter valores que possa gerar e atender o sistema interligado como um todo, com a exploração do limite máximo de intercâmbio. Ok, a gente está exportando, chegou a algo como 4.000, né? Então, acho que... Chegou a exportar até 6.000, né? Até 5.500. E agora nós estamos exportando em torno de 4.000, né? Então, tem uma folga aí de 2.500 megawatts que poderia estar exportando caso houvesse recursos na região Nordeste para atender as outras regiões. Então, por limitação, mesmo com todo o despacho de térmica, a utilização de todos os recursos na região Nordeste para exportação. Ok, na verdade, as térmicas não estão ligadas pelo Nordeste, porque estão ligadas fundamentalmente para atender o Sudeste, né? Sudeste e Sul. Isso. Que o Nordeste, nessa fase que nós estamos agora, ela não precisaria das térmicas, assim, de maneira agressiva. Entraria só aquelas que entram na base, né? Perfeito. Bom, então, eu abro para os estados para considerações sobre essa parte da operação que vai ser, para as pessoas que não estão acompanhando, vai ter um choque, assim, que essa semana vai ter uma baixa até o dia 2 e depois uma volta a vazões no entorno de 2.000, 2.200, nessa faixa de Sobradinho, e 1.500 e pouco em Xingó, certo? Alguém gostaria de algum estado gostaria de comentar essa situação? Desculpe, Joaquim, em Xingó ainda vai continuar alta, né? 2.500 em Xingó, 2.400 a 2.500 em Xingó, devido à solicitação do São Francisco, tá? Xingó, mas nas próximas semanas que a simulação da média foi 1.500 e pouco, não? Não, acho que não, né, Luana? A solicitação vai continuar sendo do São Francisco de 2.000 a 2.500. Exatamente. Após nas simulações, Djalma, a gente colocou aquele 1.800 nos finais de semana e 2.200 durante essa semana. Então, novembro realmente, né, continua com a defluência bem alta. Né? Não, eu estou falando de valor extremo, tá? Porque pode ser que você
que a eólica volta a cair, você tem a necessidade de ter que puxar um pouco mais. Perfeito, perfeito. Isso é em termos médios. Agora, saliento também, é importante que durante o dia tem aquilo que a gente chama de modulação, né? Então, a gente tem valores mais baixos, né, no período de carga leve, e aí durante o dia, na ponta, né, que no final da tarde, início da noite, a gente tem um aumento da defluência, né? Então, esse valor que eu estou falando, o 2.200 durante a semana, é em termos médios semanais, ok? Mas temos uma operação diferenciada nesse período de ponta. Ok, bom. Então, vamos dar oportunidade aos colegas que estão assistindo essa sala, dos estados, para algum comentário. Mas, antes disso, para dar oportunidade, eu não pedi ainda, para a Chesf comentar, e, na sequência, eu peço a CEMIG. Chesf, algum comentário? Sim, Joaquim. Só primeiro, né, parabenizar tanto a apresentação do CEMADEM, né, que trouxe boas notícias aí para a gente, né, com um período úmido ainda tímido, mas começando lá no Alto São Francisco. E Luana também pela apresentação bastante didática, né, que é um tema bastante complexo, né, essa questão da operação do SIM envolvendo as diversas regiões do país, e você trouxe de uma forma muito didática, né. E só complementando, Luana, ela mostrou lá, e Djalma também complementou, as perspectivas de defluência já em termos médios mensais até dezembro, né. Como tanto Luana quanto Djalma colocou, em termos médios diários, a gente tem essas variações. Então, na semana passada, a gente precisou, por solicitação do ONS, a gente atravessar esse período de transição dos meses de outubro e novembro, com armazenamento de Sobradinho acima de 60%, então a gente precisou reduzir a defluência de Sobradinho para 800, saímos com carta circular e com os SMS também, e a gente vai atravessar, né, esse período com Sobradinho acima de 60%, e a partir disso a gente vai iniciar, vai retornar com as vazões mais elevadas para manter Itaparica acima de 30%. Né? Itaparica ela vem caindo, então a gente vai precisar levar essa geração Sobradinho para manter Itaparica acima de 30%. Então a gente vai conversar com a ANS ao final dessa reunião, para a gente subir ver como é que vai ser essa subida gradual de Sobradinho já a partir de sexta-feira. A ideia é a gente já começar na sexta-feira, subindo para 1.100, indo subindo gradualmente até equalizar com o Xingó em 2.300, e depois acompanhando as perdas para ver como é que a gente vai fazendo esse ajuste fino da operação para que Itaparica não caia abaixo de 30%. Então, o que Djalma colocou com relação ao comunicado é extremamente importante. Então, assim, além da carta circular, a gente tem as ferramentas hoje de SMS, tanto em Sobradinho quanto para Xingó, então é extremamente importante que a população ribeirinha faça esse cadastramento para estar recebendo as informações e tomar as medidas necessárias de acordo com a sua especificidade. Tá bom? Então, a gente deve estar saindo com essa carta circular nos próximos dias e também com esses SMS da mudança de vazão, tanto das usinas de Sobradinho quanto de Xingó. Ontem a gente saiu com SMS informando já essa elevação de Xingó para 2.300. Bom, era isso, Joaquim. Ok. Djalma, você quer falar ou esqueceu a mão levantada? Só para eu saber. Djalma. Você está com a mão... Ah, bom, obrigado. Desculpe. Não, tranquilo. CEMIG. Bom dia a todos. Em relação a Três Marias, nós viemos com a usina maximizada já praticamente esse mês todo, e o cenário é que já no dia 1º, no domingo, a gente reduza para os 500 metros cúbicos por segundo, que a gente ainda irá avaliar com a ANS se esses 500 metros cúbicos por segundo serão praticados de forma flat, né, constantes ao longo de todo o dia, ou será feita algum tipo de modulação. E caso seja feita a modulação, se a vazão defluente mais baixa em algum período do dia, não ocasionará nenhum prejuízo aos demais usuários da jusante, né? Não prejudicando captação em Pirapora, navegação e demais usos múltiplos. Seria isso, Joaquim. Ok. Algum usuário gostaria de comentar? Eu tenho dois slides. Eu vou pedir aí o Diego que coloque os dois slides. Eu estou apontando, doutor, aqui, só um instantinho. É que é um comparativo do que vamos enfrentar em relação à passagem do ano, quer dizer, do último dia de dezembro, eu utilizei na projeção que o ONS fez o pior cenário, né, para ficar mais conservador. Bom, então, para Três Marias, se vocês olharem,
nós vamos estar no pior cenário, com o mesmo volume, mais ou menos percentual, do que nós ultrapassamos o ano de 2018, um pouco abaixo de 2019, mas da mesma ordem de grandeza, podemos dizer. 2018, 2019 e 2020 ficam na faixa dos 52% a 56%. E nós temos, entre 2012 e 2017, viradas de ano com 39, 29, 10, 6, 24, 17. Então, foram realmente 6 anos de muita tensão, principalmente a virada de 2015 para 2016. Nós viramos o ano com 6%, 7%. E de 2014 para 2015, que viramos com 10%. Então, é uma melhora significativa em relação aos últimos 6 anos anteriores, né? Então, nós estamos nos mantendo acima dos 50%, o que dá uma boa chance de Três Marias verter de novo esse ano, esse ano hidrológico, no período chuvoso de 2021. Passe o outro. Sobradinho, de novo, aí tem uma diferença básica. Enquanto para Três Marias nós ficávamos numa posição de igualdade praticamente com 2018, 2019, esse vai ser o maior volume desde 2010. Por quê? Porque o período chuvoso desse ano permitiu uma passagem boa de água de Três Marias para Sobradinho e uma certa parcimônia no uso de Sobradinho. Então, nós vamos ficar com a melhor virada de ano, mesmo considerando o pior cenário que aqui foi apresentado, desde 2010. O que significa isso? O ano passado nós viramos com 29%, 30%, e só não verteu porque houve uma antecipação da geração, mas ele teria quase que vertido. Então, há uma boa chance, de novo, de nós vertermos no ano de 2021. Isso faz com que nós temos que acelerar aquele processo que nós temos de discussão da vazão, daquela cheia artificial para a manutenção da qualidade da fauna, da ictiofauna. Então, era importante estarmos preparados, porque há uma boa chance, muito boa chance, de termos, então, o primeiro ano dessa prática, certo? Então, eu pediria a todos os envolvidos, né, que já sei que já tiveram várias reuniões, mas que a gente fique preparado para, no primeiro momento, na primeira oportunidade, podermos fazer aquelas nossas 2 liberações, né, adicionais. Bom, dito isso, eu volto a perguntar se alguém gostaria de comentar algo nessa fase da reunião. Bom. Ô, Joaquim, Anivaldo. Sim. Anivaldo, por favor. Bom, eu estou ingressando só para avisar que eu vou acompanhar a partir de agora. Depois eu tenho algum comentário mais geral, mas eu prefiro ouvir mais para depois me pronunciar. Ok, mas você chegou a ver o meu gráfico que eu apresentei? Agora vi exatamente esses 2 gráficos que você apresentou. Não, eu acho que esses 2 resumem nosso cenário de transição, o resto é como chegamos a esse cenário, né? Mas eles refletem, vamos dizer, a condição de passagem do ano civil, vamos dizer assim, não do ano hidrológico, mas do ano civil, 31 de dezembro, tá? Alguém mais gostaria de comentar, antes do Anivaldo fazer uma consideração mais ampla? Não. Então, Anivaldo, se você pudesse agora, nesse momento, comentar. Veja bem, nessa conjuntura, eu confesso que não tenho me dedicado especificamente, né, sobre
essa questão das vazões, visto que nós estamos confiando plenamente no tato, né, no acompanhamento, na capacidade de observação e no gerenciamento, principalmente da Agência Nacional de Águas, mas também no gerenciamento que o operador nacional do sistema e as nossas duas companhias hidrelétricas estão fazendo nesse contexto. É evidente que temos grande expectativa nesse ano, nesse período úmido 2020-2021, expectativa no sentido de que as chuvas até março mantenham, pelo menos, né, as condições do último período úmido, no sentido de permitir, né, uma estabilidade e uma segurança hídricas para o nosso próximo período seco. Temos acompanhado aí os aumentos de vazões. Eles têm uma virtude, visto que esses aumentos de vazões, por um lado, atendem, digamos assim, emergências do sistema integrado, por outro lado, melhoram as condições hidroambientais, né, do ecossistema, principalmente no submédio e baixo São Francisco, né, tão castigados nesses últimos 6, 7 anos de estiagem. Entretanto, temos agora um certo, digamos assim, um certo sinal de atenção, visto que nas últimas reuniões nós temos acompanhado com preocupação a situação em outras regiões do país. Num contexto de maior visão estratégica das coisas, nós temos certeza de que parte, não é, da escassez de chuvas que estão ocorrendo no país são decorrência, evidentemente, de processos de longo prazo que também nos preocupam, como o recrudescimento das queimadas, dos desmatamentos, as influências da era dos extremos climáticos, enfim, vários fatores que, de fato, a cada ano vão se repetindo em maior grau, menor grau, criando, evidentemente, um certo tensionamento no sistema como um todo. Nós compreendemos, continuamos a compreender as especificidades desse sistema interligado, é um sistema muito grande, é uma conquista da engenharia brasileira, enfim, é um sistema que já tem um acúmulo de experiência grande. Entretanto, nós consideramos que o sistema específico que atende ao norte de Minas Gerais e atende à região Nordeste como um todo, que é o sistema São Francisco, ele claro, ele é parte integrante, ele deve contribuir nessa, digamos assim, nessa via dupla, né, dentro do sistema interligado como um todo, mas aqui, todas as vezes que as luzes, né, de alerta acendem, é preciso, claro, que ele seja olhado com muito critério, não é? Visto que há uma possibilidade, evidentemente, de ficar contribuindo com o sistema como um todo, quando você tem dificuldades no sul, no sudeste, por exemplo, mas é preciso também, digamos assim, contrabalançar quando é o momento de fato, ter digamos assim, um patamar de segurança para o nosso sistema do São Francisco, visto que quando as coisas aqui entram numa situação crítica, o sistema São Francisco, né, eu não sou um especialista, claro, dessa área, mas tenho acompanhado isso há muito tempo,
O sistema São Francisco, para se recuperar, ele demora muito tempo, alguns anos. Vimos agora, nesses últimos 7 anos, como foi difícil recuperar os nossos reservatórios. Então, vamos acompanhar, mas eu gostaria de, evidentemente, que um cenário fosse traçado, porque eu não sei se todas as fichas devem ser jogadas apenas no sistema hidrelétrico. Eu acho que as térmicas lá atrás, né, foram, digamos assim, contratadas, implantadas, exatamente para essas situações extremas. Então, é isso que nós vamos acompanhar. Eu acho que até certo, temos aquela resolução, é claro que aquela resolução estabeleceu patamares, né, e gatilhos, né. Segundo o que o Joaquim está falando aí, em 2019, o ano civil ainda apresenta uma situação, digamos, favorável, mas me parece que a gente tem que estar também com muita atenção de como vai ser o ano hidrológico, quer dizer, como vai ser o período úmido, para ter certeza, de fato, que os reservatórios, sobretudo de Três Marias e Sobradinho, não possam chegar numa situação em que a gente já conhece, é muito difícil reverter. Bom, o que eu estou falando são só impressões de ordem geral, é claro, mas acredito que agora está na hora, diante do tensionamento que está havendo no sistema como um todo, de saber como nós vamos lidar com essa situação maior. Porque, de fato, acho que o sistema São Francisco pode contribuir, mas a contribuição do sistema São Francisco tem que ser acompanhada com muito rigor, com muito cuidado, para saber o limite até onde nós possamos chegar em uma fronteira em que esse sistema possa voltar a uma situação, evidentemente, para todos indesejada, que a gente já conhece como é a dificuldade de recuperação aqui na nossa bacia hidrográfica. Mas, por enquanto, eu quero dizer que nós estamos, claro, confiando no tato, na capacidade técnica, que é inegável, mas a gente sabe que isso envolve também decisões de ordem política, do ponto de vista da política institucional, né? E, então, eu acho que, de fato, essa questão deve voltar ao cenário das nossas reuniões mensais. Eu só quero dizer que nós, agora, enquanto Comitê de Bacia Hidrográfica, vamos voltar, de fato, a ter uma atenção maior, conjuntamente com todos aqui, né, da sala de situação, para manter esse equilíbrio. Bom, eu estou aqui sendo muito franco e exteriorizando preocupações que aqui e acolá são veiculadas, né, nas relações que o comitê mantém com todos os seus parceiros. Então, era só essa preocupação que eu queria externar aqui. Ok, talvez, como essa reunião está gravada, Anivaldo, você pode, sem prejuízo de assistido só um pedaço, você pode assistir toda a reunião, porque ela está gravada, tá? Então, eu recomendo que você pudesse assistir. Por quê? Só para você saber, todas as térmicas do Nordeste foram ligadas fora da ordem do mérito. O que significa isso? O modelo não indicava que você tinha que ligar térmicas nessa quantidade, mas, por precaução, para atender a questão do Sul e alguma coisa do Sudeste, todas as térmicas do Nordeste estão ligadas hoje, só para você saber. Então, e a segunda coisa é que a faixa de operação livre do sistema, ela é em 60%. O ONS quase que consegue operar o sistema no mês de dezembro, tá certo? Em condição até favorável ainda.
Então, é só para a gente ficar, de alguma maneira, vamos dizer assim, o que tem acontecido, e eu hoje à tarde eu vou prestar esclarecimento à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por exemplo, sobre a questão do Rio Grande, vocês devem estar acompanhando a questão de Furnas, mas está sendo um motivo de inveja os níveis dos reservatórios do São Francisco. E por isso que nós estamos fazendo com toda cautela, todas as ações, seguindo todas as regras que a nossa resolução assim indicou, tá certo? Bom, mas o sistema, como foi colocado aqui, ele também é integrado. E quando o São Francisco e o Nordeste precisaram de energia, essa energia veio de outras regiões e o Nordeste não faltou energia nem um dia todo esse período crítico, né? Então, a gente entende, mas aqui eu já estou falando o contrário. A gente tem que ficar preocupado sobre a possibilidade de cheias esse ano, porque vai ser o ano que nós vamos virar com maior possibilidade de cheias dos últimos 8 anos. Então, esse é o ponto. É um pouco diferente. Só o último comentário, Joaquim. Que bom, né? Eu só estou informando que... Não, eu digo assim, como você é formador de opinião, era importante você ver toda a reunião, porque a preocupação desse ano, tá certo, é efetivamente nós termos uma boa prevenção de controle de cheias, tá? Então, não, sem dúvida eu vou olhar e deixarei para comentar depois. Mas só uma questão que eu queria levantar mais é que nessa questão dos pulsos, à época a gente não prestou muita atenção, mas eu só estou colocando como um ponto aqui para avaliação, é que na questão dos pulsos, as condições para as quais o pulso deva ser realizado, eu acho que foram meio draconianas, entendeu? Não sei se em algum momento, dentro daquela resolução, elas devam ser um pouco flexibilizadas, porque são condições muito rigorosas para a prática dos pulsos, né? Que, em certo sentido, podem até permitirem a sua aplicação em períodos muito largos, entendeu? Mas isso é outra coisa também que nós vamos estudar. Eu vou me ligar agora mais nessa questão dos pulsos e, evidentemente, acho que essa coisa... eu acho importante, Anivaldo... Em algum momento, era só isso. Eu acho importante para a gente não se desmobilizar, tá certo? Como os reservatórios começaram a pegar água, você já vê uma certa desmobilização de todos, né? De todos. Então, o número de pessoas que participam da reunião, as instituições e tudo mais. Então, é bom todos saberem que ciclos se repetem, nós vamos ter ciclos bons e ciclos ruins, tá certo? E o acompanhamento é fundamental, tá certo? Então, eu estou clamando aqui que voltemos a acompanhar todas as reuniões, participarmos dela, nos prepararmos para ela, no sentido de que depois... eu não gostaria que chegar e lá na frente alguém dizer, mas eu avisei que tinha que ter parcimônia. Foi seguida todas as regras do jogo. Todas as regras do jogo estão sendo seguidas. Então, essa é a coisa importante, por isso que foi estabelecida uma resolução, que ela não é feita na pedra, ela pode ser efetivamente melhorada, como o Anivaldo colocou, alguma coisa pode ser repensada em função da experiência que nós vamos obtendo em relação à sua prática, né? Mas o que eu quero colocar e clamar a todos é se mantenham atentos e acompanhem, tá certo? Uma vez por mês é uma reunião que não deve causar nenhum grande impacto na agenda de todos nós, tá certo? Eu tenho reuniões 2 por dia. Então, eu sei o que é ajustar a agenda. Hoje eu tenho 3. Então, e todas, sala de crise do Tocantins, questão de Furnas na Assembleia Legislativa de Minas, tudo. Então,
todos nós estamos enfrentando essa situação e eu acho que era o ponto importante, era se manter mobilizado. Topázio. Joaquim, primeiro eu dizer que, para mim, todo esse processo foi um grande aprendizado para nós aqui da Bahia, né? E convivo com a Agência Nacional de Água há muito tempo. Eu dizer aqui que parabéns pelo trabalho, é até meio redundante, até porque eu conheço bem a competência de vocês e a plena confiança em todo o trabalho. Eu acho até que alguns aspectos levantados pelo nosso presidente do comitê é interessante, acho que é uma boa oportunidade que se abre, acho que esse projeto, esse trabalho conduzido é interessante nesses aspectos, que é verificar, de fato, essas alterações que já começaram a ser feitas no estuário, nessas regiões do Baixo São Francisco, que são dos pulsos de vazão. Quer dizer, a gente não pode esquecer a realidade que é intrínseca dessa região, que tem a função de uma série de cascatas de barragens, tudo isso altera, de fato, o ambiente, né? Mas que, antes tarde do que nunca, que o IBAMA, a Codevasf, a Chesf, ou quem quer que seja o interessado dessas áreas, os poderes públicos estaduais também aí na área do estuário, e aí eu me coloco à disposição aqui da área do estado da Bahia, na parte mais alta, né, que nós estamos na parte mais alta aqui, de poder contribuir, de avaliação de alterações de qualidade de água, ver como é que é comportamento, para ver se a gente pode aperfeiçoar um trabalho que, para mim, foi extremamente bem feito por vocês todos, por nós aqui acompanhando. Eu só tenho que dar parabéns a todos. Tem um outro elemento que acho que é interessante, que a gente possa verificar, isso é projeto de futuro, planos, que é justamente essas dinâmicas, hidrodinâmicas, digamos assim, do estuário do São Francisco, porque isso é uma questão que não foi nunca avaliada anteriormente, que acho que nunca é tarde que se comece a pensar também nesses aspectos ligados à alteração costeira, né? Mas, em síntese, é bom que se garanta que se haja continuidade do monitoramento qualitativo, né, da quantidade e da qualidade, desculpe, mas a qualidade de alteração de ictiofauna, de questões ligadas à biologia e química da água, né, mas também essas questões físicas possam ser futuramente incorporadas para que a gente possa aperfeiçoar, inclusive, a operação do sistema por parte da área da geração de energia. Mas, em síntese, eu acho que para todos nós, esse trabalho é um trabalho que foi extremamente enriquecedor, conduzido aí pela ANA, Agência Nacional de Água, que eu só tenho que dar parabéns e agradecer pela oportunidade de estar acompanhando esse trabalho. Então, era isso que eu queria relatar, de que o trabalho não acaba aqui, mas o grande sucesso dele, com todo o processo que foi explicado, como a gente saiu de área extremamente crítica para viver na situação atual, isso é um mérito que é de todos nós, mas, sobretudo, da Agência Nacional, que soube muito bem conduzir esse trabalho, Joaquim. Então, eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse trabalho com vocês e poder estar convivendo e agradecer por ter convivido esse tempo todo no acompanhamento e aprendido muito e muito, tentando aplicar aqui na Bahia, em certa similaridade, em situações em escala menor, mas muito parecida. Aqui no Paraguaçu nós estamos tendo um problema com um reservatório, então estamos trazendo essa discussão aqui para dentro, aprendendo com o que foi conduzido pela ANA, para a gente poder reproduzir da melhor maneira possível. Então, era isso que eu queria só relatar. Obrigado, hein? Obrigado pelas palavras. E hoje eu vou ter... Joaquim, só um comentário meteórico aqui sobre o que o Topázio falou. Eu incluiria, além da região estuarina, né, nessa preocupação, alguns pontos críticos, como, por exemplo, ali nas cascatas de Paulo Afonso, né? Porque ali nós temos problemas sérios com macrófitas e só porque acho que, além do estuário, por isso que eu citei submédio e baixo, mas incluí também o submédio em alguns momentos também nessas situações, porque a questão lá das macrófitas em Paulo Afonso continua sendo um motivo um desafio, né? Mas é só esse comentário, enfim. Ok. Ivonilde, você está inscrito. Joaquim, eu queria aproveitar a fala de Anivaldo para trazer aqui uma solicitação de esclarecimento. Na Resolução 2081, nós temos 2 condicionantes para a existência dos pulsos, como ali foi colocado. Uma é com relação ao volume do reservatório, que tem que estar em torno acima de 50% do volume útil. A outra é com relação à vazão média fluente vazão média móvel fluente nos 3 últimos meses que antecedem
o período ou o mês do pulso. Que essa vazão tem que ser acima de 80% da MLT. Me surge uma dúvida, de acordo com o que Anivaldo coloca, é com relação ao próprio questionamento que o ONS faz com relação a algumas anomalias que demonstram que a MLT ela sofre uma redução bastante expressiva. Se não me engano, eu estou com a apresentação aqui, em torno de 70%. A MLT, considerando de 31 a 2017, ela é 2.606 metros cúbicos por segundo. Isso na série oficial. E quando nós consideramos o período de 93 a 2017, ela aí passa para 1957, o que representa 75% da MLT. Ora, se a resolução diz que essa vazão média tem que estar acima de 80% da MLT, quando conseguiríamos chegar a isso se a própria ONS coloca como hipóteses a essas anomalias subconsiderações de vazão de consumo, mudança de clima, uso do solo. Então, eu gostaria muito de que essa discussão, que não foi feita no âmbito aqui dessa sala de crise, que, se fosse possível, a ONS trazer esses esclarecimentos para... já é uma forma de resposta, talvez, ao que Anivaldo está colocando. Eu considero também... gostaria muito de ouvir com relação a esse tema, uma vez que se coloca 3 hipóteses, né? Será que uma das 3, ou 2 delas, ou 3 delas? Né? É uma outra coisa que eu não consegui, e meus alunos estão aí, né, a maioria deles, e alguns colegas, nós, como estamos dando assessoria ao IBAMA, eu não consegui ter acesso à série histórica que pudesse fazer cálculo nessa MT. Se pudesse também me dizer onde eu vou achar, no site do ONS ou no site da ANA, uma vez que lá está disponível, eu acho que dá vazão de 2000 e pouco para cá. Nós não temos toda a série histórica. Então, como considerar você a MLT... quer nível diário ou você quer qual nível mensal. que você quer? Eu gostaria de ter a MLT hoje mensal, de tarde porque vai eu estar tenho no seu visto site. sempre a anual. Hoje Tá? de tarde vai estar toda a série do São Francisco no seu site, tá certo? Obrigada. Bom, não, a gente manda hoje de tarde a série em Excel para facilitar a sua vida. Excelente. Bom, A minha e dos alunos. Tá, não. A sua que eu quero dizer de como orientar. Bom, com você certeza, vai propiciar seus alunos muito obrigada. as condições melhores para fazer a tese, né? E Tá. tese de dissertação. Mas hoje a gente manda, sem dúvida. Já está anotado aí, né, Antônio Augusto? Mandar para a professora Ivanilde. Eu mando sim, lembrar ela que esses dados aí, professor, a gente coloca no boletim diário, a gente apresenta para cada reservatório percentagem MLT mensal, para cada um deles, tá? Depois eu acho que a gente podia marcar uma específica com a professora, para a gente poder dar até uma explicação com os alunos dela, uma coisa mais técnica. Eu vou adorar. Então, no dia que a senhora quiser, pode marcar que a gente faz, tá certo? Tá, mas os dados saem hoje. O que Anivaldo falou tem uma lógica. O que é a lógica? Ele diz o seguinte, nós estamos nos baseando numa série longa de 90 anos de MLT que a gente quase que não está alcançando porque tem uma coisa de quebra de estacionalidade. Os últimos anos a média tem caído muito e tal. Talvez, viu, Anivaldo? Eu vou estudar o assunto, mas se a gente tentar fazer uma coisa mais simples, colocar que a vazão dos últimos 10 anos, para ficar com um período mais ajustado à realidade, como nós fazemos na operação em si. A operação, o pessoal do ONS, ele opera olhando os últimos anos de uma maneira mais eficiente. Então, eu vou pensar nisso e me comprometo na próxima reunião fazer alguma proposta sobre o assunto. Tá? Bom, nossa próxima reunião está tendo agenda. Era 1º de dezembro, que é a primeira terça-feira de dezembro. Então, 1º de dezembro. E eu já gostaria que vocês anotassem a reunião de janeiro, que vai ser no dia 5 de janeiro. Então, vamos ter dezembro no 1º dia e janeiro no dia 5 de janeiro. Ok? Bom, eu acho que a reunião foi muito proveitosa.
insisto que várias questões elas são inerentes à prática. Nós, como essa dos 80%, vamos fazer por um período mais curto de média e não a média do período histórico todo. Vamos pensar e vamos trazer algum tipo de proposição para cá, tá certo? No sentido de conciliar todos os interesses, como nós temos feito ao longo desses últimos 7 anos que nós convivemos quase que semanalmente, né? Então, eu acho que é importante Joaquim, isso. Sim, por favor. desculpa. Essa reunião agora de outubro, a gente marcou agora no final do mês, justamente para a antecedência do PMO, será? Mas eu não vou ficar na dependência do PMO, estou dizendo logo para você, tá certo? Então, vai ficar no dia 1º de dezembro, ok? A Ana não vai se reverter a ficar assim à mercê das agendas também de outros setores, tá bom? Então, vai ser 1º de dezembro, ok? Bom, nessa lógica aí, e vocês sabem muito mais o que vai acontecer do que qualquer outra pessoa que está presente nessa reunião. Então, o que vai acontecer está decidido por vocês mesmos. Então, eu queria que ficássemos com essas 2 datas, 1º de dezembro e 5 de janeiro, tá bom? São datas que já podem ser pré-agendadas, claro, qualquer momento, se havendo alguma necessidade, a gente faz algum ajuste. Mas, em princípio, são essas 2 datas que nós vamos trabalhar. Ok? Bom, eu queria agradecer a todos a participação, pedir o empenho para chamar os nossos colaboradores que não estão participando, também no sentido de darmos essa legitimidade a essa sala. E que todos se cuidem e que tenham um restante de semana boa. Obrigado. Vamos encerrar a reunião. Obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos.